Olá pessoal, boa tarde. No vídeo de hoje eu proponho que nós façamos o estudo da disciplina jurídica que o Código de Processo Civil dedica aos procuradores das partes. E lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 5º semestre da Faculdade de Direito, pois é nesse período que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Mas por que o exame dessa matéria compreende um conjunto bastante expressivo de aspectos? Eu proponho que nós façamos a análise dela de maneira compartimentada em 2 vídeos que vão esgotar o estudo desse assunto. Legal? Sendo assim, eu já começo com uma primeira indagação. E qual é? Será que as partes de um processo precisam estar representadas por advogado em juízo? Ou será que elas podem peticionar sozinhas perante órgãos do Poder Judiciário? Veja, o CPC possui uma regra expressa, segundo a qual as partes devem estar representadas em juízo por advogados regularmente inscritos perante a Ordem dos Advogados do Brasil. É assim porque a legislação que rege a advocacia reconhece a esses profissionais a capacidade técnica para que eles postulem perante órgãos do Poder Judiciário, o que nós conhecemos pelas expressões capacidade postulatória ou então jus postulante. Entenderam isso? Bem, mas essa regra, segundo a qual a capacidade postulatória pertence aos advogados, tem exceções. E eu gostaria de recordar com vocês algumas delas, ainda que a título de meros exemplos. Vamos a essas exceções? Primeiro, as ações propostas perante juizados especiais cíveis e cujo valor da causa não exceda 20 salários mínimos, tornam prescindível a intervenção, a representação por advogado, de modo que nelas as partes podem postular sozinhas perante juiz. Mas lembrem, se houver a necessidade de recurso, para ele e para a atuação no âmbito recursal, é imprescindível que a parte constitua um advogado. Entenderam o assunto? Bem, segunda exceção. Na Justiça do Trabalho, nos 2 primeiros graus de jurisdição, reclamante e reclamado podem postular sozinhos, sem a necessidade, portanto, de um advogado. Legal? E a terceira exceção, talvez a mais conhecida delas, se refere à ação de habeas corpus. Para o manejo desta ação constitucional, não é necessário que o impetrante, isto é, que o respectivo autor, constitua um advogado para fazê-lo. Ele pode fazer, então, sozinho, postulando perante juiz ou então perante tribunal. Legal? Bem, superadas essas primeiras questões, vamos à próxima. E aí eu já registro a seguinte pergunta. Imaginem agora que o advogado seja ele próprio o autor ou o réu em uma ação civil. Será que este advogado precisará constituir outro profissional da advocacia para que o represente no processo? Ou será que ele pode atuar em causa própria? É justamente esta a resposta dada pelo Código de Processo Civil. Vale dizer, o advogado está autorizado a atuar em causa própria. Mas quando ele assim fizer, o Código de Processo reúne um conjunto de exigências que este profissional precisa cumprir. E quais são elas? O profissional da advocacia que atuar em causa própria precisa informar nos autos o número de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como o endereço em que receberá as intimações emanadas do respectivo processo.
E se ele, o advogado, for integrante de sociedade advocatícia, ele também tem que informar o registro dela na OAB e o endereço em que esta sociedade está sediada. Bem, mas se o advogado for autor da ação e omitir essas informações, como é que o juiz deve proceder? Veja, ao receber a petição inicial e antes mesmo de mandar citar o réu, o juiz despachará, determinando a intimação do advogado que for autor para que supra essas omissões no prazo de 5 dias, sob pena de, não o fazendo, indeferir a petição inicial. O que o juiz fará? Emitindo uma sentença sem resolução de mérito. Perfeito? Muito bem. Uma outra obrigação que pesa para o advogado que atuar em causa própria é a de comunicar nos autos qualquer mudança no seu endereço. E se ele mudar de endereço e não comunicar ao juiz que dirige o respectivo processo, isso atrai consequências. E quais são elas? As intimações que forem dirigidas a este advogado por carta registrada ou meio eletrônico no endereço anterior, isto é, no endereço que estava informado no processo, serão consideradas válidas e, portanto, não serão repetidas. Legal? Bem, e aí uma próxima questão que nós precisamos enfrentar. Nós já vimos que o Código estabelece que as partes estejam em juízo representadas por advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas será que o Código chega a proibir que o advogado postule em juízo sem a respectiva procuração? A resposta é exatamente esta. O CPC diz que o advogado não será admitido a postular em juízo sem a correspondente procuração outorgada pelo seu representado. Legal? Esta é a regra geral, mas ela possui lá algumas exceções. Perfeito? Vamos conhecê-las? Isto é, os casos em que o advogado pode sim postular perante órgão do Poder Judiciário sem estar munido da respectiva procuração. Primeiro caso, quando surgir a necessidade de o advogado peticionar para evitar a preclusão, vale dizer, a perda de um determinado direito processual. Segundo caso, quando houver a necessidade de o advogado peticionar para evitar a prescrição, vale dizer, a perda da pretensão pelo não exercício dela no prazo que está previsto em lei. Em terceiro lugar, quando o advogado precisar peticionar para evitar a decadência, isto é, a perda de determinado direito material pelo não exercício desse direito no prazo que estiver previsto em lei. E quarta situação, quando surgir a necessidade do advogado peticionar em alguma situação de urgência. Nesses 4 casos, o advogado pode peticionar sem, em princípio, exibir a respectiva procuração. Mas o Código prevê que, nestes casos, o advogado tem o prazo de 15 dias para exibir nos autos o respectivo instrumento de mandato, seja ele público ou então particular. E prevê também que esse prazo de 15 dias para a exibição da procuração é prorrogável por mais 15 dias com autorização do juiz. Tá? Agora vamos imaginar assim, que o advogado peticione sem exibir a respectiva procuração, embora nas situações legais que eu acabei de mencionar, e que ele não faça juntar aos autos
nos prazos referidos, o respectivo instrumento de mandato. Será que essa omissão tem consequências? A resposta é positiva e elas são duas. Primeira consequência: os atos praticados pela parte cujo advogado peticionou sem exibir a respectiva procuração serão considerados ineficazes. Vale dizer, não produzem os efeitos que estão previstos na nossa legislação. E segunda consequência: o advogado que não juntar a respectiva procuração aos autos se tornará civilmente responsável pelos danos que a sua omissão produziu. Entenderam isso? Bem, a próxima questão que eu apresento a vocês é a seguinte: vocês já perceberam que a parte deve estar em juízo representada por advogado, e que é a procuração que legitima, que constitui, que possibilita a atuação desses profissionais em juízo. Legal? O que nós precisamos saber agora é como outorgar essa procuração. E o Código prevê duas possibilidades. A procuração pode ser outorgada ao advogado por um instrumento público, isto é, lavrado por um tabelião, ou então por um instrumento particular. E a procuração geral para o foro habilita o advogado a atuar em todo o processo, em qualquer grau de jurisdição. Perfeito? Mas essa procuração geral para o foro, que está prevista pelo Código, não permite que o advogado pratique determinados atos. Vamos conhecer a relação de atos que o advogado não pode praticar se receber uma procuração geral para o foro. O advogado não pode receber citação inicial, ele não pode confessar, ele não pode reconhecer a procedência do pedido, ele não pode transigir, não pode desistir, não pode renunciar a direito versado no processo, não pode receber, não pode outorgar quitação, não pode firmar compromisso e tampouco declaração de hipossuficiência econômica em nome da parte para então postular os benefícios da justiça gratuita. Para que o advogado possa praticar os atos que eu acabei de relacionar a vocês, é necessário que a procuração que lhe for outorgada também defira ao profissional da advocacia esses poderes específicos, sem o que, como disse, ele não pode praticar os atos que eu mencionei. Legal? Bem, uma outra questão que eu gostaria de examinar com vocês antes de concluir este vídeo é a seguinte: sabe-se hoje que um processo civil pode ser formado por vários módulos. Na linguagem do Código, por diferentes fases processuais. Vamos a exemplo? Há uma fase de conhecimento, o processo pode ter uma fase de execução, nós podemos ter módulos que se desenvolvem em primeira instância, outros módulos que se desenvolvem no âmbito dos recursos. Nós podemos ter uma fase específica para a postulação, o conhecimento e o eventual deferimento de tutelas provisórias. Portanto, o processo pode reunir uma ou mais fases. E aí surge a pergunta: a procuração outorgada ao advogado para que atue na fase de conhecimento só habilita a atuação dele nessa fase ou em todos os módulos que venham a compor aquele processo? A resposta é justamente essa. Porque o Código prevê o seguinte: a procuração outorgada para o advogado na fase de conhecimento o autoriza a trabalhar em todas as fases do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Isto é,
naquele módulo executivo dentro do próprio processo, criado e desenvolvido para dar cumprimento a decisões judiciais provisórias e ou definitivas. Perceberam? Bom, portanto, basta uma procuração, um instrumento de mandato, para que o advogado possa atuar no processo por inteiro. Tá? Mas aí vocês perguntam, professor, e se o advogado receber uma procuração e quiser trabalhar apenas na fase de conhecimento do processo? Não, por exemplo, na fase de cumprimento de sentença, isto é, no módulo executivo dele. Como o advogado deve proceder? Ora, basta que ele inclua na procuração uma cláusula de exclusão de eficácia, prevendo nela, por exemplo, o seguinte, que a presente procuração habilita o advogado a atuar apenas na fase de conhecimento, não, entretanto, na fase de cumprimento de sentença. Se o instrumento de mandato contiver uma cláusula de exclusão de eficácia, o advogado então não estará habilitado para trabalhar naquele módulo que ele próprio decidiu excluir de sua atuação. Entenderam o assunto? Bem, para que o estudo dessa matéria em um só vídeo não o torne extremamente longo, eu encerro esse vídeo por aqui, mas volto na sequência com o segundo vídeo em que nós vamos concluir a análise desse assunto. Espere só um pouquinho e a gente prossegue estudando a matéria. Um abraço para todos.